Eu mandei, você mandou, quem é que manda, na verdade? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo deste canal criado lá nos céus, Discípulos de Cristo. Muito bem, e aí? Você manda ou você obedece? Hoje nós vamos falar de um texto, de algo muito profundo que está na Bíblia Sagrada, que fala sobre os 10 mandamentos. Nós vamos entender o que significa, nós vamos passo a passo, mandamento por mandamento, entender do nosso Deus qual era a mensagem, qual a profundidade da mensagem naquela época e nos dias atuais. Nós sabemos que o Novo Testamento serve para nós como base doutrinária. O Antigo não serve como base doutrinária, mas ali nós temos os princípios de Deus e muitas coisas, muitos pilares, muitos princípios nós tiramos do Antigo Testamento para a nossa vida. Muito bem? Então, para não ficar nas minhas palavras, vamos começar com um texto, Êxodo, capítulo 20, é o texto que fala sobre os 10 mandamentos. Então, olha só o que diz aqui. Nós vamos ir lendo passo a passo, conforme for o mandamento, nós vamos fazer essa leitura, essa mensagem é uma mensagem textual. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui o que o Senhor está nos dizendo, né? Ele está dizendo que Ele é um Deus aqui exclusivista, né? Vamos lembrar, irmãos, que essa parte da Bíblia foi escrita pelo próprio Deus, o próprio Senhor que escreveu essa parte da Bíblia. Então olha só que interessante, aqui Deus está nos dizendo que Ele é um Deus exclusivista, ou seja, Deus não divide a sua glória. O nosso Deus é um Deus exclusivista. E ele diz aqui bem claro: não terás outros deuses diante de mim. E aí? Vamos refletir? O que define a palavra Deus para você? Deus é uma palavra muito usada. Muitas pessoas dizem essa palavra, né? Qualquer coisa está falando, ai meu Deus, e tá, se Deus quiser, e tudo, e as pessoas lá fora dizem que Deus é Pai de todos, e tá, mas para valer agora, para nossa reflexão, o que é mais importante na sua vida? Olha, é uma pergunta que pode passar desapercebida em nossas vidas, porque nenhum de nós somos autossuficientes. Nenhum de nós um dia falou assim: a partir de hoje eu vou existir, vou ter o cabelo loiro, os olhos verdes. Não. Alguém nos criou. E esse Criador é o nosso Deus. E é Ele que fala conosco aqui agora.
não terás outros deuses diante de mim. E que deuses são esses? Quais são esses deuses? Né? Tem pessoas que eles idolatram, por exemplo, o trabalho. Tem outros que idolatram o dinheiro, né? Tem outros que idolatram paixões humanas, né? Mas o que o Senhor pede para nós? Exclusividade. O nosso Deus, ele é exclusivista. Vamos a um texto no Novo Testamento? Encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5. Olha só o que diz aqui, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui o que nós entendemos? Deus é só um. Deus é só um. E Ele tem ciúmes da gente. Sabe por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança, né? No sexto dia, Deus diz ali, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro princípio bíblico que nós aprendemos nesse texto aqui é que o nosso Deus é um Deus exclusivista, ou seja, a nossa adoração tem que ser direcionada diretamente para Ele. Digo mais, Ele tem que ser o ponto mais importante em nossas vidas, do nascer, do amanhecer, do nascer do sol até o pôr do sol, até você se deitar. Deus tem que ser primazia na sua vida em tudo. Em todas as tuas decisões, Deus tem que estar em primeiro lugar. Vamos para o segundo? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse mandamento, o segundo mandamento, é algo simples, né? Ele já completa o primeiro. O primeiro, ele nos fala, não terás outros deuses diante de mim. E no segundo, ele já ratifica, não farás para ti imagem de escultura, né? Então, nós não podemos ter objeto algum, seja lá de que material, que nós vamos reportar a esse objeto e dizer que esse objeto é o nosso Deus. Nosso Deus é muito maior que isso, irmãos, né? E nós não podemos cair também naqueles argumentos que nos passam, eu preciso ter uma foto de alguém para lembrar. Não. É mandamento, é ordem bíblica. Não farás para ti imagem de escultura, né? Não devemos ter nenhuma imagem de escultura, porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia está nos dizendo para não termos isso. O próprio Deus está nos dizendo para não termos isso, né? Então isso não é uma decisão pessoal, não é uma decisão pessoal minha, é uma ordem, uma ordenância do Senhor teu Deus, né? Esse canal não é um canal de debate bíblico, né, irmãos? Esse canal aqui, ele não é um canal para ficar debatendo. Nós já falamos muito sobre isso. Os comentários são bloqueados justamente para evitar esses debates bíblicos e tal, né? Nós já falamos isso. Mas alguém aí pode pensar, alguém que é um pouco conhecedor da Bíblia, né?
pode dizer assim: ah, e aquela serpente que Moisés fez lá no deserto, quando o povo pecou e as serpentes começaram a picar os povos e tudo. Olha só o fim que teve aquela serpente. Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. Está falando aqui da reforma que o rei Ezequias faz. O rei Ezequias começa a limpar ali as idolatrias que o povo estava cometendo e tudo. Olha só o que diz no versículo 4. Então tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal, que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam um incenso, e lhes chamavam Neustã. Deram até um nome para aquela serpente. Foi algo ali específico para aquele momento no deserto, que Deus mandou fazer, simbolizando até o nosso Senhor Jesus Cristo. O símbolo daquilo era quem olhasse para a serpente ali naquela cruz, ali no deserto, não morreria. Isso já era uma simbologia de Cristo no Novo Testamento. Quem olhar para Cristo, quem seguir os mandamentos de Cristo, não terá morte eterna. Ali era uma morte física, e para Cristo é a morte eterna. Então, fica aqui então ratificado que não há espaço na Bíblia Sagrada para imagens de escultura. As pessoas podem fazer o que querem. Deus nunca tira dos homens o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós não somos pessoas automatizadas, que lá dos céus Deus tem um controle remoto e não. Deus nos dá a condição de nós escolhermos entre o bem e o mal. Ele nos apresenta o bem, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e nos dá a condição, nos dá o Espírito Santo para nos convencer, e se nós formos sensíveis à voz do Espírito Santo, então nós não teremos nenhum problema e vamos direitinho para o céu, caminhando direitinho para o céu. Vamos para o terceiro? O terceiro encontra-se no versículo 7. Olha que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se nós observarmos o Evangelho de Mateus, nós não vamos encontrar ali a palavra reino de Deus. Nós vamos encontrar ali a palavra reino dos céus. Por quê? Mateus é o único livro do Novo Testamento escrito em hebraico. Todos os outros 26 livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Para quê? Para difundir no mundo. O grego, nesta época, ele era mais forte do que o inglês é para nós hoje. Então, se você quisesse atingir o mundo com alguma mensagem, você publicaria em grego, e foi o que os discípulos, os escritores da Bíblia, fizeram. Porém, o Evangelho de Mateus é escrito em hebraico, porque ele é direcionado especificamente para os judeus. E ali você vai ver princípios do Antigo Testamento em Mateus, e um deles é esse. Você não vai encontrar no Evangelho de Mateus o reino de Deus, porque eles não tomavam o nome de Deus em vão. Os escribas, eles, quando chegavam que eu escrevi o nome de Yahvé, eles lavavam a pena, as penas ali da forma que eles tinham como escrever, enchiam de tinta novamente e ali escrevia o nome Yahvé, porque esse nome é um nome santo. Agora, o quarto é polêmico, hein? Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E aí? E agora, irmão Reinaldo? Como que resolve isso? Irmãos, isso é simples resolver, porque a Bíblia revela a Bíblia, né? Se eu tenho alguma dúvida da Bíblia, eu tenho que procurar onde? Na própria Bíblia. Lembra que eu disse para vocês que no início desse vídeo mesmo, que o Antigo Testamento ele serve mais de princípio, de base para nós, e que nós temos que ter mesmo uma fé bíblica baseada no Novo Testamento? Porque se eu for seguir o Antigo Testamento, as leis, eu não vou conseguir. Você também não. Tanto é que a lei é imperfeita e ela não conseguiu trazer a salvação para aquelas pessoas. Foi necessário Jesus vir. Muito bem. Vamos falar então agora desse mandamento do Senhor. Todos os outros mandamentos, Jesus ratifica ali no Novo Testamento. Menos esse. Pelo contrário, ele era acusado pelos fariseus de não guardar o sábado. Ele tinha problemas, ele curou o homem da mão mirrada no sábado, ele fazia algumas coisas no sábado e os fariseus ali ficavam muito bravos com ele. Por quê, irmãos? Eles estavam idolatrando o sábado. O 4º mandamento estava anulando o primeiro. Eles adoravam mais o sábado do que o Senhor dos sábados, que é o Senhor Deus, né? Mas ainda fica raso, né? Ainda não é um bom argumento para nós não obedecermos esse mandamento que está escrito. Mas tem outro mais forte. Os discípulos se reuniam que dia? Para orar. No primeiro dia da semana. A descida do Espírito Santo. No primeiro dia da semana, lá em Pentecostes, né? E que mais? Tem mais. Vamos para um texto? Vamos lá. Atos 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo de número 7. Olha o que diz. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia. Então olha só, aqui nós temos uma celebração ainda. Não era uma simples reunião. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Isso era o que? Era a Santa Ceia. Então Paulo estava celebrando a Santa Ceia no domingo. Pedro, Tiago, João também, eles celebravam no domingo. Os apóstolos celebravam no domingo. Essa prática de guardar o sábado, definitivamente ela fica ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pós Jesus Cristo ali, pós descida do Espírito Santo, então o dia da celebração passa a ser o domingo. E aí eu te pergunto, como tem sido seus domingos? Dia de entretenimento ou é dia de buscar o Senhor? O quanto do seu domingo é do Senhor? E aí, tem culto no lar ou não? Adora o Senhor no domingo? Faz uma oração? Eu mesmo não gosto de compromissos no domingo. Até vou. Se alguém me chamar, eu até vou e tudo, mas no que eu puder evitar, eu evito. Eu evitarei. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor. Domingo de manhã não é dia de estar dormindo, não. Não é dia de estar acordando tarde, não. Acordando 10, 11 horas da manhã. Não, Senhor.
Domingo de manhã é dia de acordar cedo, pôr a melhor roupa e ir adorar o Senhor. E na escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus. Depois come aquele almoço gostoso. Se puder, se for possível, faça ali um culto no lar. Reúne a sua família em roda da sua mesa. Vão discutir ali a Bíblia Sagrada. Ah, eu não sei pregar, pastor. Não tem problema. A Bíblia, ela se auto-explica. Abra um texto bíblico ali, principalmente no Novo Testamento, e compartilha com a família. Quer dar um descansinho depois? Legal. Pode descansar, porque o sábado quer dizer descanso, né? Então Deus pede para nós um dia de descanso. E à noite vamos adorar o Senhor novamente. Vamos consagrar os nossos domingos ao Senhor. Irmãos, eu tenho essa prática há vários anos e Deus se alegra disso. Lembra que o objetivo deste canal, né? Eu até acho engraçado. Meu sobrinho, Rodrigo, te amo, querido. Meu sobrinho primogênito, ele estava me ensinando como viralizar os vídeos no YouTube e tal. E aí eu disse para ele, não, sobrinho, não é este o objetivo deste canal. Se um dia acontecer, acontecerá naturalmente. Mas o objetivo deste canal é falar com as pessoas o que Deus tem me dado nesses 30 anos para a tua bênção ficar mais próxima de ti. Tá? Então, eu compartilhar com você, meu irmão, caminhos que eu segui, que Deus me deu, onde a bênção fica mais perto de nós. Aquela bênção que demoraria ali anos para chegar, ela pode estar mais perto de você e Deus quer te dar. Deus quer te abençoar. Então, o objetivo deste canal é esse, por isso que ele chama Discípulos de Cristo. Se algum dia Deus me der algum canal de evangelismo, Deus me der uma ordem para isso, aí sim, aí nós vamos para valer mesmo, vamos viralizar. Eu sei como viraliza um vídeo. Eu tenho um vídeo, não é nem um vídeo, um texto no Twitter, o X, né? Antigo Twitter, que ele deu 155 mil comentários em cima do meu comentário. Então eu sei direitinho os caminhos que faz viralizar os vídeos, mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus com você. É um grupo seleto, Se um dia Deus quiser aumentar esse grupo, é com ele, não é comigo. A minha função aqui é compartilhar com você bênçãos e caminhos para que a bênção de Deus esteja mais perto da sua vida. E seja muito atento, querido, muito atento, porque tem muitos detalhes que nós passamos aqui e que nesses detalhes a bênção pode ficar mais perto de você, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar dos outros mandamentos. Por enquanto ficamos por aqui. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, graças te dou, ó Pai, por este momento onde estamos aqui, concluindo mais um vídeo deste canal Discípulos de Cristo. Senhor, que esses mandamentos sejam praticados em nossas vidas, que nós temos prazer de praticar esses mandamentos em nossas vidas. Eu sei que o Senhor resumiu eles no Novo Testamento, mas eu quero agora, ó Pai, detalhar para os meus irmãos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Seu nome. Abençoa grandemente, ó Pai, aqueles que estão neste projeto, aqueles que estão, Senhor, compartilhando estes vídeos, aqueles que estão ouvindo e praticando os ensinamentos que o Senhor me deu. Abençoa graciosa e poderosamente os meus irmãos. Abençoa a Fernanda, abençoa o Marco, Pai. Ó Senhor, abençoa grandemente este casal. Derrama da sua glória e da sua graça. Opera as tuas maravilhas em nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos.
e o fazemos no nome santo e doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e prospere em todos os caminhos.